É um enorme prazer que eu tenho aqui um convidado que é um dos maiores especialistas na área tributária no Brasil, é professor da Fundação Getúlio Vargas, colega meu lá, o professor Dr. Arnaldo Marx. Arnaldo, muito obrigado pelo seu tempo de estar aqui comigo. Muito obrigado. André, eu é que agradeço pelo convite. Arnaldo, eu queria te fazer uma pergunta. O tema reforma tributária, ele está assim reverberando em todos os lugares. Mas eu queria entender o seguinte: essa reforma está reformando o quê, hein? Você pode me contar? Com certeza, a ideia do governo é fazer uma reforma tributária bem ampla em todos os pilares de tributação que existem no Brasil e também no mundo, né? No mundo inteiro se tributa patrimônio, renda e consumo. Nós estamos começando a reforma pelo pilar do consumo, né? Nós temos 5 tributos que são repassados no preço da indústria, do atacadista, do varejista, do prestador de serviço para os consumidores finais. 5, 3 federais, PIS, COFINS e IPI, um estadual, que é o ICMS, e um municipal, que é o ISS. E lá fora nós temos, na grande maioria dos países, um tributo apenas que incide sobre o consumo, que é o IVA, Imposto sobre Valor Agregado, que incide nas transações que envolvem venda de bens, mercadorias e serviços. Então, nós estamos atacando primeiro esse pilar para reduzir a quantidade de tributos e simplificar a legislação tributária, inclusive em relação às obrigações acessórias. Ou seja, nós vamos ter um tributo só no consumo que vai ser o IVA. É por aí? A ideia inicial, André, era essa: termos um único tributo, que nem acontece lá fora. Só que desde 2019 que se vem discutindo a reforma no Congresso Nacional e, por conta aí de vários interesses políticos, dos entes tributantes, das empresas, o que é que nós conseguimos aprovar? 2 IVAs, Hum, um federal ah, e um estadual barra municipal. Então, nós vamos ter a CBS, que é a contribuição sobre bens e serviços, que vai substituir o PIS e a COFINS, que são federais. E vamos ter o IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, que vai substituir o ICMS e o ISS. Então, a gente sabe que o ótimo é inimigo do bom, mas o que a gente conseguiu até então foi reduzir de 4 para 2. Então, nós vamos ter 2 IVAs. Isso não quer dizer que no futuro a gente não consiga juntá-los também, de modo a ficarmos com um só. eu entendi. Agora, Arnaldo, eu acho que existe uma questão histórica nossa, né, que imposto aqui no Brasil só aumenta. Você vê alguma possibilidade dessa movimentação aí aumentar ainda mais a carga tributária? A ideia é que a gente não mexa na carga tributária. Nós temos uma relação carga tributária PIB, né, muito alta. Cerca de 34, 35% do PIB do Brasil vai para a mão do governo na forma de tributos, né? Não é a maior carga tributária do mundo, como muita gente pensa. Nós temos países como Finlândia, Suécia, Dinamarca, Finlândia, que tributam quase 50% do PIB. Uhum. Mas o que é que acontece? Apesar de ser um percentual alto, 35%, nós não temos a mínima condição, principalmente no curto prazo, de reduzir a carga tributária no Brasil. Por quê? Porque os nossos entes tributantes gastam mais do que arrecadam. Não é à toa que todos os anos a gente fecha com um déficit, ou seja, mais despesa do que receita. E aí, cada ano que passa, o orçamento fica mais comprometido com o pagamento de amortização de dívida e juros da dívida. Só para você ter uma ideia, em 2022, o orçamento realizado do governo federal, cerca de 46% do orçamento foi para amortizar a dívida e pagar juros da dívida, mais 20 e poucos por cento para cobrir o rombo da Previdência. Então, a gente está falando de 67%, né, de comprometimento do orçamento por conta desses, entre aspas, rombos que nós temos
em termos de diferença entre o que se arrecada e o que se gasta. Então, a ideia não é reduzir, a ideia é manter esse percentual total. Isso não quer dizer que não vá haver redução de carga tributária em algum setor e aumento em outro. E isso é claro que vai ter. A indústria vai ter redução de carga tributária, com certeza, porque hoje a carga tributária gira em torno de 47% do preço, né? Vai cair para 27, 27,5%, que é o que se diz que vai ser a alíquota dos novos tributos, e serviços vai ter um aumento, porque os serviços no Brasil sempre foram menos tributados do que a indústria. Então, se aqui vai reduzir, vai ter que aumentar em algum lugar para poder a conta fechar e a gente manter a arrecadação atual. Esse processo aí dessa reforma, ele está em andamento, né? A sua expectativa é de que isso se transforme, vamos dizer assim, numa lei aplicável, né? Em quanto tempo, mais ou menos? Dá para ter uma ideia? Olha só, André, excelente pergunta pelo seguinte: o que é que nós conseguimos no final do ano passado? Aprovar a alteração na Constituição do Brasil, Constituição Federal. Sem alterá-la, a gente não consegue criar tributo novo algum. Então, ela foi aprovada, a emenda constitucional, em 20 de dezembro do ano passado. Significa que a nossa Constituição já autoriza que esses tributos novos sejam criados. Durante 2024, vem uma série de projetos de lei para colocar a reforma em pé, ou seja, traçar toda a espinha dorsal de como esses tributos devem funcionar, o que é que eles vão tributar, quando, onde, quanto e quem vai pagar. São 5 aspectos importantes no fato que gera a obrigação de pagar o tributo, né? Então, esse ano, o governo, o executivo, tem prazo para encaminhar para o Congresso pelo menos uns 4 projetos de lei federal, né, de lei complementar, para definir uma série de coisas. Então, ainda esse ano e o ano que vem, em 2025, nós vamos continuar somente com os tributos que já existem hoje. A partir de 2026, a gente bota para rodar os 2 tributos novos, mas com uma alíquota muito pequena, que é justamente para a gente ver como é que eles se comportam na vida real, né? E o que se pagar, mesmo com essas alíquotas muito reduzidas, será compensado nos tributos que já existem. A partir de 2027, a gente elimina. Então, você tem uma fase de transição que vai até 2032. Hum. Até 2032. Só a partir de 2033 é que a gente deixa tudo que a gente tem hoje de lado e fica só com os novos. Mas essa transição não vai ser tudo de uma vez. Então, primeiro a gente vai extinguir o PIS e a COFINS em 2027 e a CBS, que isso vai substituí-las, passa a valer em sua plenitude, né? A partir de 2029, a gente começa a reduzir as alíquotas do ICMS e do ISS e aumentar a alíquota do IBS para manter aquela arrecadação que a gente comentou inicialmente, né? Então, isso vai acontecer até 2032. A partir de 1º de janeiro de 2033, a gente deixa de ter todos os 5 tributos que nós temos hoje, 2 já ficaram no meio do caminho em 2027, e a gente passa a ter os 2 novos tributos. Então, é o que eu digo para os alunos e para os clientes. Vai melhorar, por várias razões que a gente pode discutir aqui. Mas antes de melhorar, vai piorar. Por quê? Porque a gente vai ter um período onde a gente vai ficar com o que a gente tem hoje e mais os tributos novos. Hum. E me conta uma coisa, Reinaldo. Você está citando aí de que o setor industrial provavelmente vai ter benefícios, o que é importante, né? O Brasil se desindustrializou de uma forma assim assustadora, né? Mas por outro lado, uma boa parte do nosso PIB vem da área de serviços, certo? Então, essa área certamente vai sofrer, como nós estamos falando aqui agora. E isso será que não vai desestimular o consumo do serviço também? André, eu andei fazendo várias simulações de carga tributária, tanto
na área da indústria, nas cadeias produtivas, quanto em serviços. Por incrível que possa parecer, e no início eu até duvidei de mim mesmo, mas outros sócios, outros especialistas revisaram as minhas simulações e falaram: você está certo, é Hum, isso mesmo. O que é que acontece? Embora vá haver um aumento de carga tributária, o preço do serviço não vai ser afetado na mesma proporção. Por que isso? Interessante. Por quê? Então você vai dizer, poxa, porque alguém me disse que na minha área vai ter um aumento de 150% de carga tributária, eu vou ter que aumentar o meu preço em 150%. Não, porque preço não é só tributo. Preço é custo, despesa, margem e tributo. E o custo e a despesa, num novo sistema, eles vão ser reduzidos. Por quê? Porque uma das coisas que a reforma está propondo é a não cumulatividade plena. O que é isso? Isso é uma coisa muito legal. Por quê? Porque existem hoje tributos que, quando a empresa compra um bem, compra uma mercadoria, contrata um serviço, eles geram créditos fiscais para a empresa. Tem tributos que são tidos como não cumulativos. E todo tributo que gera crédito, você tira do valor que você pagou ao seu fornecedor para jogar o valor líquido no estoque, e esse valor líquido do estoque vira custo, e é base para a formação do preço, o custo. Então, o ideal é que todos os tributos fossem não cumulativos, porque o que é que você ia jogar no estoque que vira custo? O valor líquido do que foi cobrado na etapa anterior. E o valor dos tributos que geram crédito vão para uma conta de ativo circulante para ser compensado com o tributo que você vai cobrar do seu cliente. Então, você se creditou do tributo cobrado pelo fornecedor quando te vendeu alguma coisa, você vai cobrar do seu cliente tributo, mas você vai abater o que foi pago na operação anterior. Impactam no preço do segmento industrial, eles têm regramentos distintos, diferentes, uma série de restrições em relação ao reconhecimento de crédito. A reforma está dizendo não, agora tudo vai gerar crédito. Não importa se você comprou um bem, uma mercadoria, um serviço, você vai poder reconhecer esse crédito. Quando você faz isso, você enxuga o custo, enxuga a despesa, porque as despesas vão gerar crédito também, na sua grande maioria, e você vai ficar com um número em relação ao custo bem menor do que você tem hoje. Né? Então, por isso que mesmo nos serviços, hoje, uma prestadora de serviços quase não se acredita de coisa alguma. Ela vai poder se acreditar de tudo. Então, na formação do preço, embora a alíquota final da CBS e do IBS vá ser 27, 27,5, a base aqui da formação do preço dela, no que se refere a custo de despesa, vai dar uma reduzida, porque ela vai poder passar a se acreditar de toda a CBS, de todo o IBS que foi cobrado pelo fornecedor, seja de mercadoria, seja de bens, seja de serviços, seja de direitos, você vai poder se acreditar. Então, o que é que eu quero desmistificar aqui, tranquilizar, principalmente as prestadoras de serviço? Mesmo que percentualmente a carga tributária aumente, não vai ser esse percentual que você vai repassar no preço do seu serviço por conta desse pequeno e importantíssimo detalhe de que na formação do preço você não tem só tributo, você tem outros itens que vão ser positivamente afetados pela reforma. Ronaldo, agora você me colocou aqui uma dúvida na cabeça. Vamos pensar em empresas que prestam serviço puro. Exemplo, o meu contador Prime é uma empresa de contabilidade digital que presta um serviço puro. Ou seja, eu em princípio não compro nada de ninguém, a não ser rede, é, aluguel. Tudo isso vai gerar crédito. Bom, então você veja, se isso é bom. Agora vamos voltar um pouco, vamos avançar um pouco mais. Você, por exemplo, que é um professor da Fundação Getúlio Vargas, como eu, tá certo? Ou um advogado, ou um web designer, uma pessoa que trabalha em marketing, que praticamente não consome nada de ninguém, tá certo? Ele é um prestador de serviço puro. Ele não vai ter do que se acreditar. Tá certo o que eu estou falando ou não? Veja, sim e não. Por quê? Porque esses profissionais
que estão sujeitos a uma regulamentação da produção. Tem CRA, CRC, OAB, CREA, CORECUM. A alíquota deles vai ser reduzida. Não vai ser aqueles 27,5% que eu falei. Vai cair para cerca de 10, 11%, que é mais ou menos o que se paga hoje de PIS, COFINS e ISS. Não chega a 10%, mas chega a 9,41%. Está entendendo? Então, poxa, não vai ter crédito. Tá, mas eu comprei um computador, eu posso me creditar da depreciação do computador. Energia elétrica vai gerar crédito. Um programa de computador que eu comprei para tocar meu negócio vai gerar crédito. O aluguel do escritório gera crédito. O leasing que eu fiz de alguma coisa gera crédito. Além disso, ele vai ter uma alíquota reduzida na saída, no mínimo em 30% a redução da alíquota, né? Então, se você pegar, se fosse 30% a alíquota final, que não, até então não está determinada, eu teria uma redução de 9%, cairia para 21%, né? Mas se a alíquota é 27%, então você tem uma redução, sim. Agora, eu não estou dizendo que não vai ter um aumento de carga tributária, eu estou dizendo é que não vai ser na proporção que as pessoas estão imaginando, porque elas estão olhando só para a carga tributária, que é um dos itens de formação de preço, enquanto que despesa e custo vão se reduzir do ponto de vista do que vai para o estoque, do que vai para a formação do preço, em função da não cumulatividade plena que vai passar a existir, que não existe hoje. ISS não gera crédito para ninguém, ISS. IPI, só na cadeia produtiva, só quando você tem uma transação entre indústrias. ICMS gera crédito na cadeia inteira. PIS e COFINS, depende. Se a empresa está no sistema não cumulativo, ela se acredita. Se ela estiver no sistema cumulativo, não se acredita. Então, é uma bagunça. São muitos regramentos, muitas restrições que criam o que a gente chama de resíduo tributário na cadeia produtiva, porque o tributo que não gera crédito ou gera crédito parcialmente, ele é repassado via custo, porque você não conseguiu tirar ele do estoque. Vai ser, e aí, quando você chega lá no varejista, que você olha a nota fiscal e fala, aqui tem X de ICMS. Não é só X de ICMS, ali é o que você está enxergando, mas e o que foi repassado via custo? Esse resíduo tributário, com essa legislação nova, tende a ser muito minimizado. Não é que vai ter um resíduozinho aqui e ali, mas como tudo gera crédito, em tese, você não teria resíduo tributário. O que você vai enxergar na nota fiscal é o tributo que, de fato, está sendo repassado para o consumidor final. Pelo que eu entendi do que você falou, não vai ter uma alíquota única. Aparentemente, serão diversas alíquotas, é isso? Você vai ter uma alíquota do serviço, ou até mesmo da indústria, do comércio, é isso? Bacana. Olha só, você vai ter uma alíquota de referência, que hoje fala assim 27, 27,5%, os dois tributos juntos. Por que isso? Porque alguns segmentos de negócio vão trabalhar com alíquota menor. Isso foi negociação no Congresso. A proposta original não tinha benesse para ninguém. Se não tivesse benesse para ninguém, não ia ser nem 27%. Eu sempre gosto de fazer uma analogia muito fácil de se entender. Imagine que nós três vamos para o restaurante. Almoçamos, chegou a conta, dividiu por 3, cada um vai pagar um determinado valor. Mas o Antônio André esqueceu a carteira. Vai sobrar para mim e para o outro colega que foi com a gente. Nós vamos pagar mais, porque o restaurante não vai diminuir a conta porque você esqueceu a sua carteira em casa. Ou então você fala assim, eu só consigo pagar metade. Então, aqui é o seguinte, nós temos uma alíquota. Mas, por exemplo, educação, saúde, produtos agropecuários, produtos de higiene pessoal, né? E dispositivos médicos, a gente vai dar uma redução em 60% dessa alíquota. Em 60%. Poxa, se eles vão pagar menos, a gente não pode reduzir a carga tributária total, alguém vai ter que pagar mais. É por isso que nas simulações da Receita Federal, a alíquota referência já está em 27,5%. Ou seja, quem não tem benesse alguma vai estar sujeito a 27,5%. Mas esses setores que eu ilustrei aí, né, saúde, educação, medicamentos,
produtos agrícolas, etc., cesta básica, zero. Né? Então, sim, André, tem gente que vai pagar menos, tem E tem gente que negócio vai com pagar pagamento. mais, né? Para Aí vai conseguir. sobrar. É por isso que já está em 27,5% a alíquota de referência. Porque se você reduz ela em 60%, cai para 10%. Então tem gente que vai pagar 10%. Então, a cada negociação que aconteceu nesses últimos 4 anos, porque esse projeto é de 2019 e foi aprovado em 2023, o pessoal na queda de braço lá no Congresso, os entes tributantes brigando, os grupos organizados fazendo o seu lobby, a cada renúncia fiscal, a cada redução, você aumentou a alíquota de referência que começou em 22, já está em 27,5%. Eu entendi. Eu entendi. Ou seja, vamos imaginar que a gente está falando assim numa piscina. Essa piscina está num determinado nível lá da água, né? Então, é claro que se você abrir uma torneira aqui e a água começar a escorrer, ou seja, pessoas que vão pagar menos, tá certo? Para manter o mesmo nível, alguém vai ter que pagar mais. Na realidade, o que eles fizeram foi o seguinte, então, né? Eles aumentaram o nível da piscina, tá certo? Isso. De modo que os ralos que estejam lá, de alguma maneira, parem o nível da piscina em um determinado nível. Esse é o conceito. Exatamente. E aí já tem gente no mercado dizendo que essa alíquota referência não pode ser inferior a 30%. A Receita fez uma simulação lá atrás, chegou a 27%. Depois, quando foi para o Senado, novas negociações, foi para 27,5%. Simulação. Mas durante esse ano, eles vão ter que dizer qual vai ser a alíquota, Entendi, né? entendi. E é isso que você falou. Se alguém não vai pagar, alguém vai pagar mais. E me Simples conta assim, uma senão não coisa, fecha Reinaldo. a conta. Agora, a sua opinião sincera, como brasileiro, baiano, você acha que essa reforma vai tornar a vida do brasileiro mais fácil? Ou seja, o brasileiro vai pagar menos imposto ou ele vai, na melhor das hipóteses, continuar pagando a mesma coisa? Olha só, se as empresas, principalmente no setor industrial, quando eu falo setor industrial, estou falando cadeia produtiva inteira, né? Repassarem, de fato, a redução da carga tributária no preço, os produtos vão baratear e os consumidores vão ganhar. Simples assim, Uhum. né? Ah, mas vai ter aumento em serviço. Depende do serviço, depende do nível de repasse desse aumento no serviço. Mas, assim, eu, como brasileiro, se eu conseguir comprar o supermercado no final do mês, aquela feira de mês, se eu sentir que ela caiu, porque, assim, comer, a gente tem que comer todo dia. Serviço, eu posso demandar ou não. Então, quer dizer, eu acho que no líquido da história vai ter um ganho sim. Primeiro, porque vai simplificar, nós vamos ter uma legislação padronizada no Brasil inteiro desses dois novos tributos. Que a gente fala assim, nós estamos reduzindo de 4 para 2. Não é só a redução de 4 para 2, porque esses dois vão ter a legislação idêntica. Tanto a federal como a estadual municipal vai ser a legislação única no Brasil inteiro, com a não cumulatividade plena, você vai poder se creditar de tudo, né? Não tem mais o cálculo por dentro. Nós vivemos uma loucura tão grande no Brasil que o tributo se tributa e tributa outro tributo. Quando a gente vai formar o preço, você tem que fazer o grossap, o reajustamento da base, para enfiar na base o tributo que você vai calcular. Então, se meu preço sem tributo é 100, eu não aplico a alíquota sobre os 100. Eu tenho que reajustar esses 100 para 110, 115, 120, a depender do tributo, para depois aplicar a alíquota. Por isso que a gente diz que a alíquota efetiva é maior do que a alíquota nominal, a alíquota que está na lei. Né? E por quê? O PIS e a COFINS se tributam. O ICMS se tributa e tributa o PIS e a COFINS. O IPI não se tributa, mas tributa o PIS, a COFINS do ICMS. É uma doideira, é fórmula matemática. Eu mostro isso nas minhas aulas, tá vendo aqui, pessoal? Base 100, se for fazer esse reajustamento da base, a base do PIS e COFINS vai para 110, a do ICMS vai para 130. Qual é a alíquota efetiva aqui?
Aí o pessoal fala assim, poxa, 9,25 de PIS e COFINS vira 10, 19. O ICMS, que é 18, vira 23 e não sei quanto. Uma alíquota de IPI de 10 vira 13. Então, se você vai formando um preço, digamos que o seu produto na indústria esteja sujeito a uma alíquota de 18% de ICMS, 10 de IPI, 9,25 de PIS e COFINS, o seu 100 vira 147,35. Você tem que vender, você venderia por 100 se não tivesse produto. Você vai ter que vender por quase 150 para você pagar os tributos e ficar com seus 100. Uhum. 47,25. Sabe quanto é a alíquota lá fora, na Ásia? Quanto, hein? 12%. 12%. Agora, como é que você quer concorrer com um produto chinês? Aí você vai dizer assim, mas poxa, os caras atravessam o planeta e chega aqui com um carro muito mais barato, um carro equivalente. Cara, só de tributo, aqui a gente meteu quase 50%. O cara considerou 12%. Lá não tem CLT, aqui tem. O funcionário aqui custa o dobro, lá não custa. Mas já atravessou o planeta. Cara, você sabe quanto é o frete de um container de 40 pés de Manaus para São Paulo? Custa mais caro do que da China para São Paulo. Então, como é que a gente vai competir com os produtos? E veja, o México, que é um país comparável com o Brasil, em termos de estágio de desenvolvimento, o IVA lá é 16%. Aqui é 47%. Nesse exemplo, pode ser mais, que a alíquota do IPI varia de 0 a 300%. Então, depende do produto. Né? Então, André, eu acho que a partir de 2033, a reforma entrando na sua plenitude, nós vamos ter alguns ganhos. Primeiro, simplificação, muito menos burocracia para cumprir as obrigações acessórias. Então, as empresas investem muito em gente, tanto contratada como externa. Eu, por exemplo, né, que estou há 34 anos ajudando as empresas a entender essa maluquice. Né? Eu vou ter redução de carga. Se isso tudo for repassado no preço, eu, como consumidor, vou ganhar. E olha que coisa interessante. Mesmo a indústria que vai ter uma redução, né, de 47 para 27, 27,5, André, 27 é mais do dobro do que os 12 que o chinês bota no preço dele, cara. Então, hoje, a competição é completamente desigual. 47 contra 12. Vai melhorar? Vai. De 27, 27,5 para 12, ainda é mais do que o dobro. Então, nós temos aí um caminho árduo pela frente, né, para poder tentar criar condições para reduzir a carga tributária. E, para isso, outras reformas são importantes, estruturantes. Você tem que reformar o tamanho do Estado, deixar esse Estado mais leve, mais ágil, com uma capacidade de gestão maior, sem privilégios, sem desvios. Nós temos um Estado maior do que a gente aguenta. Então, o custo da máquina no Brasil, nas três esferas, ele é muito alto. E ela gasta mais do que arrecada, é ineficiente, tem desvios, como todo mundo sabe. Então, não adianta a gente ficar reclamando da carga tributária sem atacar problemas estruturais. É por isso que eu digo, é impossível, no curto prazo, se promover uma reforma tributária no Brasil para reduzir a carga. A gente está gastando mais do que a gente arrecada, como é que a gente vai reduzir a carga? Agora, simplificar é possível. Chegamos na reforma ideal? Não. Por quê? Interesses. Os entes tributantes passaram 4 anos brigando, porque ninguém queria perder o poder sobre o seu tributo. O município vai perder o ISS, o Estado vai perder o ICMS, a União vai perder PIS, COFINS e IPI. Então, aquele desconforto, será que eu perco a arrecadação? E os grupos empresariais que hoje gozam de incentivos fiscais, que são renúncias fiscais, não. Rapaz, a reforma é boa, desde que não mexa no meu bolso. Se não mexer no meu bolso, eu aprovo. Mas vai mexer, você vai ter que contribuir. Não, mas peraí, olha, eu não posso por causa disso. Não, veja bem, veja bem, veja bem, veja bem, está cheio de penduricalho aí, de renúncias, como a gente estava conversando, e aí a alíquota efetiva 27, 27,5. Então, o Arnaldo, deixa eu ver se. Esse assunto é tão interessante que a gente pode ficar aqui um tempão conversando, né? Mas deixa eu ver se eu consigo fazer um resumo do que eu aprendi com você nesse papo. Primeiro, o problema tributário no Brasil, ele tem uma razão histórica.
Ou seja, o governo tem uma dívida histórica que já vem de muitos e muitos anos. O governo deve dinheiro para o sistema como um todo e ele tem que pagar juros sobre essa dívida que ele tem. Então, ou seja, essa dívida só vai crescendo, porque ele tem que pagar o principal, mas a dívida, mas aparentemente esse principal também vai crescendo todo ano, né? Então vai aumentando o custo financeiro da dívida do governo. Essa é uma coisa. Perfeito. Depois, a gente tem aí questões que são questões de natureza política. Por quê? Alguns setores, algumas empresas recebem benefícios e outras não. E aí começa uma descompensação, né? Ou seja, de como Perfeito. esse tributo ele é cobrado pelo governo. Depois, a gente tem uma questão do tamanho do Estado, né? Ou seja, o Estado é muito grande. Só para dar um exemplo, eu fui convidado para ser mediador de uma mesa redonda que aconteceu lá no Rio de Janeiro, e eu tive o privilégio de estar sentado na mesa com pessoas assim muito competentes, muito inteligentes. E eu tinha a missão de abrir a mesa. E eu disse o seguinte: olha, o PIB do Amapá é igual ao PIB da cidade de Limeira, em São Paulo. Só que a cidade de Limeira, em São Paulo, não tem todo o poder legislativo, todo o poder executivo, todo o poder judiciário, ou seja, todo o custo de um Estado. Ou seja, o estado do Amapá, a exemplo da grande maioria dos nossos estados, ele é totalmente deficitário. Ou seja, alguém vai ter que cobrir esse buraco aí. Depois nós temos uma quantidade gigante de municípios que não têm capacidade de pagar para ter vereadores, para ter prefeito. Né? Ou seja, nós temos questões, conforme você disse, de natureza estrutural, que elas foram sendo criadas por questões políticas. E esse problema ele só vai ser solucionado se a gente tiver aqui uma reforma constitucional profunda. Perfeito. Depois, a gente tem questões do seguinte: o servidor público tem benefícios muito diferentes daquele que trabalha no CLT. Depois, ser CLT no Brasil, como você não disse, é um custo para o empresário gigante, que não existe em boa parte dos países, ou até são muito menores em alguns outros países. Você chegou a mencionar que o tributo nosso aqui não é tão alto assim, porque se você for para a Suécia, para a Finlândia, para a Noruega, né, para a Dinamarca. Alemanha, não é? Vai acontecer o seguinte: o tributo lá é alto, mas a qualidade do serviço que o Estado entrega é absolutamente incomparável. André, desculpe te interromper. Olha só, dois medidores mundiais. Aham, Relação carga tributária PIB, que eu falei que o nosso é 34, 35. Relação carga tributária IDH, Índice de Desenvolvimento Humano. Eu tenho uma pesquisa de uns 2 anos atrás ou 3, ranqueando, acho que foi o Banco Mundial que ranqueou 30 países, nos dois índices, 30 países. No índice relação carga tributária PIB, o Brasil está em 14º lugar. Ou seja, existem não é tão 13 ruim. naquela relação de que tributam mais do que a gente. No outro índice, que é carga tributária IDH, nós fomos para a 30ª posição. Estamos no último lugar nesse ranking. Então, eu tenho uma carga tributária aqui, que não é a mais alta do mundo, e tenho um retorno aqui embaixo, que é o que você está falando, né? Eu tenho amigos que moraram na Suécia e dizem: Arnaldo, morar na Suécia é um tédio. Primeiro, que faz muito frio. Segundo, que tudo funciona. Você acorda de manhã, você não tem nada para se preocupar. O transporte público é de qualidade, funciona. Você não vai ser assaltado. Você não precisa ter plano de saúde privado, previdência privada. Você fica velhinho, o Estado cuida de você. Né? E você Então, o vai retorno. passear, né? Vai pegar sua esposa e vai passear, né? Então, é isso aí. E você falou, nós vivemos num país de dimensões continentais muito desigual. Ora, são 27 unidades federativas. São Paulo sozinho representa 1/3 do PIB do Brasil. Se você somar São Paulo, Rio e Minas, vai para mais de 50%. Se você comparar o PIB de São Paulo, que é o primeiro colocado, com o último, que é Roraima, o PIB de São Paulo é 150 vezes maior do que o PIB de Roraima. Nós somos muito diferentes, muito desiguais. A diferença econômica implica em diferença social. Por isso que existem os incentivos fiscais, que é para atrair investimento. Mas esses incentivos são mal utilizados. O TCU, o Tribunal de Contas da União, já levantou uma série de problemas. Não se avalia se as empresas estão, de fato, dando as contrapartidas que elas
que elas se comprometem a dar. Os benefícios fiscais vão acabar até 2033. Nós vamos trocar a ideia da reforma, trocar incentivo fiscal para o recurso orçamentário. Está sendo criado um fundo de desenvolvimento regional, justamente para ver, colocar à disposição dos estados, principalmente mais pobres, recursos que eles possam aplicar na tentativa de diminuir essa disparidade. Então, assim, a gente até entende por que dessa queda de braço toda, né? Porque nós somos muito desiguais, muito diferentes do ponto de vista econômico e social. Então, não é tarefa fácil você equalizar os interesses de um modo geral. É por isso que eu digo, a reforma está longe da ideal, mas foi a possível. Vamos dar graças a Deus, porque eu estou há 34 anos nessa área esperando a reforma, André. Eu não acreditava que seria possível eu ver alguma iniciativa nessa direção. Então, o que temos aí é o possível, tem uma série de coisas boas e tem uma série de coisas que a gente pode melhorar com o tempo. É assim que eu vejo. O Arnaldo, então, de novo, só para a gente fazer um resumo, esta reforma ela está reduzindo 5 tributos em 2. Basicamente é isso. Que, em princípio, deve redistribuir de alguma maneira essas alíquotas, especialmente nos setores de serviço e de indústria. Indústria provavelmente vai ser um pouco mais beneficiado e provavelmente o serviço vai ser mais onerado e tem essas coisas estão todas em andamento aí. Mas basicamente é isto, né? Ou seja, É não vai isso. mudar muita coisa, tá certo? O resumo da ópera. A indústria, historicamente, sempre foi muito mais tributada do que o setor de serviço. E a gente anda num processo de desindustrialização muito forte. Então, eu acho que essa reforma, dos objetivos é dar um gás para a indústria, dizer, ó, vamos reduzir a carga aqui para que a indústria gera também muito emprego, né? A gente fala que serviço Certamente. gera, mas a indústria também gera. Vamos tornar os nossos produtos mais competitivos, inclusive internacionalmente. E Uhum. veja o que eu falei, mesmo reduzindo a carga tributária da indústria brasileira, vai ser mais do que o dobro do que se repassa na Ásia, que é 12. No México é 16. Nos Estados Uhum. Unidos varia de 2,9% a 10% o IBS. Por que esses países mais desenvolvidos tributam menos o consumo e mais patrimônio e renda? Justamente para deixar os produtos mais competitivos, as empresas conseguindo vender mais, girar mais seus estoques, contratar mais pessoas, você criar um ciclo virtuoso de desenvolvimento. Quando você onera muito a tributação no consumo, inclusive você penaliza os mais pobres. Ah, Olha, só para a certamente. gente finalizar, por que isso, André? Não que eu queira finalizar, que eu estou gostando do papo. E esse assunto eu falo dias, né? Mas o tributo sobre o consumo, ele é economicamente regressivo. É diferente do imposto de renda, que é progressivo, ele tributa mais quem ganha mais. No consumo, uma pessoa que ganha um salário mínimo entra no supermercado junto com alguém que ganha 30 mil reais por mês. Compra um produto. Ali tem tributos. Se você dividir o valor dos tributos pelo salário de cada um, percentualmente, você penalizou mais quem ganha menos. Porque não existe uma diferenciação no preço porque você ganha Funciona. menos. A Claro. ideia da reforma é o tal do cashback. O que é o cashback? É você devolver, pelo menos em relação à conta de energia elétrica e de botijão de gás, o tributo que foi cobrado das famílias de baixa renda. Isso também é muito legal, vai ser normatizado, existe em outros países, e aqui no Brasil, o Rio Grande do Sul faz isso com o ICMS. É o único estado que faz isso no Brasil. Então, você tem um cadastro único, você tem pessoas que recebem Bolsa Família, o cara vai se cadastrar, vai dar o CPF dele e ele vai receber ao menos parte dos tributos que foram cobrados na conta de energia e no botijão de gás. Eu acho que isso é uma iniciativa interessante, que devia ser inclusive ampliada, e é uma forma de você compensar o fato de, naturalmente, o tributo sobre o consumo ser regressivo do ponto de vista econômico. Você veja, esse é um ponto que você trouxe agora que eu não conhecia. Achei interessante isso. Cashback. Então, o Arnaldo, porque existem muitas implicações, né?
implicações de natureza social, política, econômica, tá certo? Cultural, né, histórica, né? Eu li esses dias aí que, na média, no Brasil, são publicadas cerca de 4 leis sobre tributos por hora. É isso mesmo. Por que isso, André? Você tem 5 tributos sobre o consumo. O ICMS. O ICMS tem uma lei federal, mas cada estado tem a sua lei do ICMS e o seu regulamento do ICMS. Mas mas não segue a linha da lei federal? Sim. Só que, infelizmente, a própria lei dá uma certa liberdade para que cada estado mexa em alguma coisa. Ferrou. São 27 mexendo. Aí a alíquota. Uma alíquota em um lugar é 18, a interna, a outra é 19, a outra é 20. A Bahia agora é 20,5%. Telecomunicação, tem lugar que é 27, a alíquota é 28, Rondônia é 35. Outra coisa, obrigação acessória. Não, tem uma certa liberdade. Aí um pede uma coisa que o outro não pede. A empresa atua de forma multilocalizada, ou porque tem algum filial, algum CD em outro lugar, ou porque tem clientes e fornecedores. Você tem que acompanhar o que os 27 malucos estão fazendo. E o ISS, que são 5.574 municípios. Aí no próprio ICMS, substituição tributária. É um inferno de Dante a substituição tributária. Por quê? Tem estado que o produto está na substituição tributária, tem estado que não está. O São Paulo assina convênio com o estado, não assina com o outro. Então, trata um assunto vira 200, porque com os novos tributos você vai harmonizar a legislação no Brasil, vai ser uma legislação só. Acabou essa maluquice. E como nós vamos ter 2 IVA só para acomodar interesses dos entes tributantes, a União não quis abrir do poder sobre os tributos dela. Os estados também não quiseram. Os municípios ficaram pé da vida, tanto com a União como com o Estado, porque eles, nas 2 propostas iniciais, eles perdiam o poder sobre o ISS. Então, assim, 2 IVAs com a mesma legislação no Brasil inteiro, o que valer para um vale para o outro em relação aos créditos, às incidências. Então, isso vai dar uma limpada, inclusive no contencioso administrativo e judicial. Agora, Porque os hoje, tributos hoje você tem municipais. Estado brigando com o município, dizendo, não, isso aqui sou eu que tributo, é ICMS. Não, não. Aconteceu o caso mais recente, emblemático, streaming, Netflix, Amazon Prime. Como é que eu tributo isso? Aí o Estado, isso é o ICMS. Aí vem o município, não, isso é ISS. Não é nem uma coisa nem outra. Por quê? Porque os negócios na economia digital evoluem numa velocidade gigantesca e a legislação fica parada no tempo. Quando a legislação foi escrita, o streaming não existia. Aí o que é que essa reforma falou? Olha, você vai poder se creditar de tudo, beleza? Agora também você vai tributar tudo. Qualquer bem, qualquer mercadoria, qualquer serviço, exista ou passem a existir, vai ter incidência da CBS e do IBS. Acabou essa discussão entre Estado e município. Às vezes os municípios brigam, não, o ISS é meu, não, acabou. Acabou, cara. Então, é por isso que eu estou muito otimista, mesmo não sendo a reforma ideal, porque como eu estou nessa vida há 34 anos, eu sou de uma época que a gente calculava tudo na mão. Agora está uma beleza, as pessoas são felizes e não sabem. Então, eu conheço os tributos pelo avesso. Não é brincadeira para criança, não. Sistema tributário brasileiro. Então, a tendência é melhorar, mas vai piorar para caramba ainda até 2033, com dois sistemas andando juntos. Vai ter muita gente se matando, viu? Eu espero poder me aposentar antes que eu chegue nesse ponto, o André. É só o governo não cobrar tanto tributo de você, né? É, Arnaldo, você sabe que eu queria fazer uma pergunta para você. No passado, nós já tivemos tributos que eles foram criados para existir durante algum tempo. Mas a gente tem aqui no Brasil uma questão que eu senti, esse algum tempo pode ir a muito tempo. Você acha que essa situação desses 2 novos tributos corre o risco de eventualmente ficarem pendurados aí por algum tempo e eles forem se somando aos tributos que já existem? não, porque a Constituição foi alterada já prevendo que PIS, COFINS, ICMS, ISS vão ser extintos
respeitando aquela cronologia que eu falei. Então, não existe essa possibilidade. Você falou da CPMF, quando eu digo para os meus amigos, alunos e clientes que era o único tributo que não devia ser extinto, o pessoal quer me matar. Aí eu justifico. CPMF, não existe um tributo mais democrático do que a CPMF. Sabe por quê? Todo mundo paga, amigo. Mesmo quem está na economia informal, teve conta corrente, fez um PIX, paga a CPMF. Você vai dizer, mas o pobre vai pagar. Ele vai pagar em cima da movimentação dele, que é peanuts em relação à movimentação, por exemplo, do Antônio André. Esse pagaria muita CPMF. Um cara milionário vai pagar muita CPMF. Então, você vai pagar CPMF na medida da sua movimentação financeira. Então, termina sendo um imposto progressivo que todo mundo vai pagar, né? Até o pipoqueiro, o varredor de rua. Fez um PIX, todo mundo tem conta corrente hoje, né? Então, e vira rastro para combater sonegador, porque você não emite nota fiscal, mas o dinheiro transitou na conta. A CPMF deixa o rastro. Aí os caras Ô, foram e acabaram. Arnaldo, sensacional o que você acabou de falar. Não é? Sensacional, É ou não é? Para sensacional. mim era o mais democrático. Eu acho que o Congresso não quis justamente porque deixava rastro nos caixadores da vida. É. E não sei Quem é por que que lá do carrega? Congresso, né? Começa a dizer assim, como é que faz caixa 2? O cara quer vender sem nota e o dinheiro transita na conta corrente. Isso não é caixa É, 2. claro. Aham. Eu digo, eu não sou professor de caixa 2, mas se você quer fazer algo fora, o dinheiro tem que transitar na mala, cara. Não dá para transitar na conta corrente que você deixa o rastro. E nem dinheiro de mala tem mais, né? Porque onde é que você vai arranjar esse dinheiro? Mas eu tenho que agradecer a você pelo seu tempo, pela generosidade, sabe? Achei que foi muito boa a nossa conversa. E eu espero que a gente possa ter outras conversas mais para frente e você trazendo boas notícias para a gente. Pois é, como esse é o ano de muita regulamentação, e veja que coisa que eu acho complicado. O Congresso Nacional, esse primeiro semestre, lidando com todos os projetos de lei para regulamentar a reforma do consumo, lidando com o projeto de lei que o executivo tem que mandar em relação ao imposto de renda e também sobre a folha de pagamentos. Porque, ao aprovar a alteração na Constituição, a própria emenda falou: olha, estamos aprovando aqui, 2024 você vai mandar, fala-se em 4 leis federais para regulamentar a reforma do consumo. Mas, além disso, nós aqui no Congresso queremos receber a sua proposta de reforma para o imposto de renda e a sua proposta de reforma da tributação da folha de pagamento. Então tem muita coisa, muita água para rolar debaixo da ponte esse ano, e a gente pode fazer aqui outros bate-papos desses, certamente. Arnaldo, muito obrigado. Agradeço muito a sua gentileza. Eu que agradeço pelo convite, amigo.